Sabem, ao longo desta semana, muita pessoa aqui na igreja tem levado pancada. E eu nem vou pregar nada sobre isso, mas eu só quero dizer que é nas maiores pancadas que vêm os maiores rompimentos. Então, antes de a gente começar ainda, eu quero só encorajar cada um que está aqui. Hoje nós estávamos a ter o devocional no grupo de louvor e estava a falar com alguma malta que está aqui em cima. E, igreja, quando a gente se predispõe para a gente servir a Deus e para a gente estar na linha da frente, a gente pode esperar que venham lutas que antes nunca vieram, porque a gente está a colocar no lugar onde a gente nunca se pôs. Está a fazer sentido para alguém? Então a gente não se pode admirar, pelo contrário, quando nós nos colocamos numa zona onde nós dizemos: eu quero estar na linha da frente, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero ter um recomeço diferente, eu quero começar a olhar para a minha vida, a olhar para Deus e a organizar a minha vida de uma maneira diferente. Escutem, vão haver batalhas na nossa vida que se calhar nós nunca tivemos, mas é por causa dessas batalhas que também vão vir os maiores rompimentos. Amém? Então eu quero que tu abras aí a tua Bíblia em Hebreus no capítulo 5 e nós vamos começar a ler no versículo 12 até ao versículo 14, e o contexto daquilo que nós vamos estar a ler é o contexto da progressão na fé. Está toda a gente aí? Progressão na fé é aquilo que nós vamos estar a falar hoje. E o título da mensagem hoje chama-se Eu Preciso, podes dizer em voz alta, eu preciso de progredir. Então esse é o contexto daquilo que a gente vai estar a ler. Esta é uma altura em que as férias estão aí à porta, verão, etc., sol. Provavelmente a maior parte vai ter algum tempo onde pode descansar, tirar uns dias. E é um tempo bom para a gente estar a fazer uma reflexão a meio do ano. Olha, ainda ontem estava aí tipo 2026 e agora a gente já está em julho, já estamos tipo a meio do ano. Então bora lá parar para fazer uma reflexão. Como é que está a ser o ano de 2026? Eu tenho progredido, primeiro ponto. O que é progressão cristã? Quais é que são as medidas pelas quais eu devo avaliar se eu estou efetivamente a crescer espiritualmente? Porque todos nós queremos crescer espiritualmente, amém? Só que há um problema neste livro que a gente vai estar a ver, é que o escritor aos Hebreus vai estar a dizer que já era tempo de ter havido um crescimento que ainda não houve. Ou seja, já era expectável que nós estivéssemos num lugar, a nível espiritual, onde nós ainda não estamos. E é nesse contexto que nós vamos começar a ler no versículo 12, diz assim: já era tempo, toda a gente pode dizer isso, já era tempo. Já era tempo de serem mestres. Mas a verdade é que ainda precisam que alguém vos ensine outra vez as coisas fundamentais da palavra de Deus. Ainda precisam de se alimentar de leite, quando já deviam estar a comer alimentos mais fortes. E quem se alimenta de leite não passa de uma criancinha sem saber distinguir o que está certo do que está errado. Os adultos, pelo contrário, alimentam-se de comidas fortes, visto que por experiência, toda a gente pode dizer por experiência, algumas versões vai dizer pela prática, se calhar, por exemplo, já chegaram ao ponto de saber distinguir o bem do mal. Então hoje esta é a passagem que nós vamos estar a focar e vamos estar a falar então sobre progressão cristã. Quem é que está aqui que deseja realmente crescer espiritualmente pode levantar a sua mão? E a palavra progressão, progredir, adivinham o que é que ela significa? Pró significa o quê? Para a frente. E gredir significa passar, significa dar passos. Então, quando nós estamos a falar em progredir, o que nós estamos a falar é em dar passos para a... Estão aí todos? Então, progredir significa quando nós damos passos para a frente em relação a alguma coisa. Se nós não dermos passos para a frente e se não formos intencionais nisso, nós vamos ficar, adivinhem o quê? Estagnados no mesmo sítio. E há muito crente assim, que ficou estagnado na sua fé. Há muitos casamentos assim, que ficaram estagnados lá atrás no dia. Há muitos contextos, contexto profissional, contexto espiritual, enfim, que Deus fala à tua vida o que Ele precisa de falar. Mas a ideia principal que eu quero retirar aqui é que neste livro, que é o livro mais complicado do Novo Testamento, tanto que uns versículos antes vai estar a falar sobre a ordem de Melquisedeque. E alguns estão a olhar para mim tipo, e André? O que é isso, a ordem de Melquisedeque? O que é isso de ser sumo sacerdote? Sumo sacerdote, espera aí, isso é de um contexto hebraico, por isso é que muitos de nós lemos e se calhar para nós não faz sentido, porque não tem a ver com a nossa cultura. Então, nós precisamos ter um conhecimento mais aprofundado do Antigo Testamento e do povo hebreu para estarmos a entender a carta escrita aos Hebreus.
E o que está a ressaltar aqui é que já era tempo para eles estarem numa fase diferente e já há um lugar diferente onde eles deveriam estar. Já alguém se sentiu assim? Há algumas áreas na minha vida onde eu já devia estar num lugar novo. Há alguns lugares da minha vida onde eu devia estar numa fase diferente, num estado diferente, numa zona diferente da minha vida. Então, o que está aqui a dizer é que devia ter havido uma progressão que não houve. E aqui não explica qual é que é o motivo de não ter havido a progressão, porque pode haver vários motivos. Alguns podem ter acontecido. Não houve intencionalidade diferente, por exemplo. E alguns de nós, se calhar, não temos progredido espiritualmente ou não temos progredido em algumas áreas na nossa vida, simplesmente porque nós não temos sido intencionais para isso. Mas deixem-me relembrar uma coisa esta manhã. Às vezes, progredir, ou seja, dar passos em frente, dói, custa. Verdade ou mentira? Mas escuta uma coisa. A dor da estagnação vai ser sempre maior do que a dor da progressão. Anota isso, por favor. Aqueles que tiram notas, eu sei que tu podes ver isto mais tarde no YouTube, mas anota isso. A dor de não progredir, a dor de ficar exatamente no mesmo lugar, seja em que contexto for na tua vida. A dor da progressão nunca vai ser tão grande como a dor da estagnação. E acreditem, eu pastorei muitas pessoas. E as pessoas que eu vejo que têm mais dificuldade em desenvencilhar-se a algumas coisas na vida são pessoas que se habituaram a viver estagnadas. Porquê? Porque à medida que nós temos experiências na nossa vida, e por isso é que nós vamos falar sobre crianças e sobre adultos, que é essa a distinção que está feita no texto, certo? Isso é quando nós falamos em crianças e em adultos. Normalmente os adultos têm mais experiências do que as crianças, porque viveram mais tempo. Só que ter mais experiências não significa ser mais maduro. Está aí toda a gente? Porque quando nós passamos por experiências ao longo da nossa vida, elas podem fazer duas coisas. E todos nós temos exemplos dos dois, provavelmente, das nossas vidas. Ou seja, tu tiveste experiências na tua vida que, por causa dessas experiências que tu tiveste, isso fez com que tu progredisses. Isso é, por causa desta experiência que eu tive, isso obrigou-me a dar passos mais à frente e eu estou a progredir, eu estou a dar passos em frente por causa dessa experiência que eu tive. Por outro lado, há outras experiências que nós tivemos que, em vez de contribuírem para nós progredirmos, elas contribuíram para nós estagnarmos. Eu nunca mais me vou envolver com ninguém. Já ouviram alguém dizer isso? Eu nunca mais vou abrir o meu coração para ninguém. Então essa pessoa parou a nível social, parou a nível de relacionamentos, ela ficou estagnada porque houve experiências no passado que ela teve que a impediram de progredir. Isto está a fazer sentido para alguém? E um dos segredos da vida é nós percorrermos com Deus as experiências que nós temos na nossa vida, na nossa família, no nosso contexto profissional, na igreja onde crescemos, na escola onde tu cresceste, e ter Deus em todas essas coisas e perceber, Senhor, como é que em cada coisa, boa e má, que aconteceu na minha vida, eu posso progredir, eu posso dar passos em frente, para que aquilo que eu passei, passo ou vou passar, não seja um entulho para aquilo onde tu me queres levar. Senhor, todas as coisas boas e más, ajuda-me a aprender com elas para que eu possa progredir. Então aqui no texto diz só que já era tempo de serem mestres. Mas não diz, olha, vocês não são mestres por falta de intencionalidade. Não diz vocês não são mestres porque nunca ninguém vos ensinou. Não diz vocês não são mestres porque vocês não tiveram o apoio. Diz simplesmente já era tempo de serem mestres. E o texto continua. E depois vai fazer a distinção entre ser uma criança e ser um adulto. E vai explicar especificamente quais é que são as diferenças. É que um se alimenta de alimentos leves. Qual é que é o contexto que está a dizer? Ainda tem que ir aos fundamentos de coisas da fé. E atenção, eles eram hebreus. Esta carta é para os hebreus. Vocês têm noção daquilo que os hebreus... Qualquer hebreu na altura sabia mais do que nós vamos saber da Bíblia. Tipo, eles sabiam da palavra de Deus. E parte daquilo que o escritor vai estar a falar tem a ver com isso. Se calhar vocês sabem demasiado, mas começaram a viver muito pouco. Está aí alguém? E a gente precisa, se calhar, não saber tanto, visto que nós estamos na era da informação, qualquer coisa que a gente queira saber, basta ir agora ao Google ou à inteligência artificial, e qualquer coisa que era impossível nós sabermos há uns anos, em segundos nós vamos saber, mas se calhar Deus hoje quer nos relembrar que se calhar nós não precisamos de saber tanto, nós precisamos de começar a viver mais. Amém? Então ele diz que a criança alimenta-se de leite ainda, de coisas rudimentares, fundamentais da fé, mas que, por outro lado, o adulto alimenta-se de comidas fortes. E olha o que é que diz a seguir no texto. Visto que, por experiência, já chegaram ao ponto de saber distinguir o bem do...
Então, visto que nós estamos a falar de progressão, a primeira coisa que eu gostava que tu anotasses, naquilo que nós devemos progredir ao longo da nossa vida, é numa palavra muito importante que está ali a dizer, que é a palavra saber. Então, quem é adulto consegue fazer uma coisa que a criança ainda não consegue fazer. Aquele que é adulto, ele consegue distinguir o bem do... Então, se tu queres saber, será que eu sou uma pessoa que eu estou a progredir na minha fé? Será que eu sou uma pessoa espiritualmente madura? Como é que nós podemos, há várias maneiras, mas como é que nós podemos, a partir deste texto, avaliar isto? Será que eu consigo distinguir realmente o que está certo do que está errado? Será que eu consigo distinguir, porque às vezes não é tão superficial assim, às vezes não é tão óbvio distinguir aquilo do bem, aquilo que é do mal. Está toda a gente aí? Não é? Parece que nós estamos a olhar para isto e dizer, isso é básico. Eu sou um adulto, é tão fácil distinguir o bem do mal, o certo ou o errado. Então, porquê é que nós ainda continuamos a tomar decisões tão estúpidas na nossa vida? Vocês já conheceram alguém assim? Se calhar nós olhamos para nós mesmos e nós achamos que nós estamos maduros porque já temos muito tempo de igreja, muito tempo de fé. Nós já conhecemos os rudimentos da fé, a base da fé, a gente já os conhece todos. Eu já conheço o Evangelho há tantos anos. Mas não é isso que a Bíblia está a dizer. O que a Bíblia está a dizer é que aqueles que são adultos espiritualmente, eles têm um modo de vida coordenado, liderado pelo Espírito de Deus, que se manifesta em sabedoria. Então, como é que nós analisamos que nós estamos a progredir na nossa fé? Eu estou mais sábio hoje, em julho de 2026, do que eu estava em julho de 2025. Está aí alguém? Não é se eu tenho mais dinheiro na conta, não é como é que está a minha vida, não é como é que está a minha vida, a minha família. Não, é hoje, porque eu caminho com Cristo, porque eu estou em Cristo. Amém? Alguém está em Cristo? Então, se eu estou em Cristo, se eu estou com Ele, dono de toda a sabedoria, eu devia estar a me tornar uma pessoa mais sábia ou menos sábia? Mais sábia. E isso devia se manifestar como? Nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu faço, nas palavras que eu digo e nas decisões que eu tenho para tomar na minha vida. Isto está a fazer sentido para toda a gente? Então já era tempo de nós estarmos a caminhar debaixo de uma sabedoria divina, debaixo da palavra de Deus. Já não era tempo para nós estarmos a tomar decisões que não deviam ser tomadas da maneira, porque se nós olhássemos para as circunstâncias, nós sabíamos claramente o que é do bem, o que é do mal, o que está certo, o que está errado. Então nós precisamos de progredir na sabedoria, e progredir na sabedoria é só fazer isto, é saber distinguir o bem do mal. E sabem o que é que a Bíblia diz em relação à sabedoria em Tiago, no capítulo 1, versículo 5? Vai dizer assim, se alguém não tem sabedoria suficiente, não precisas levantar a mão, mas se há alguém que não tem tido sabedoria suficiente para governar a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, se há alguém que não tem sabedoria suficiente para gerir a sua conta bancária, seja o que for, se há alguém que tem vivido de uma forma em que não tem vivido de uma forma sábia, eu tenho boas notícias para ti esta manhã, amém? E essas boas notícias estão lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Diz assim, se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus. Como assim? É só pedir a Deus e Ele dá-me sabedoria. É o que diz o texto, verdade ou mentira? Então, se alguém não tem sabedoria suficiente, pede a Deus. Sim, Deus não diz, pede à tua mãe. Diz, pede ao teu pai. Não devo pedir sabedoria à minha... Não, claro que deves, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o texto está a dizer, não peças sabedoria ao teu melhor amigo. Diz isso o texto. Não peças sabedoria a ti mesmo. Não peças sabedoria ao chat. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não. Diz, pede sabedoria a Deus. É bem simples. É muito simples. Se tu não tens vivido com sabedoria suficiente e tu queres progredir, tu queres crescer espiritualmente, tu precisas ter sabedoria. E se tu por acaso não tens tido essa sabedoria na tua vida para lidar com algum contexto familiar, algum contexto profissional, espiritual, se tu não tens, a Bíblia explica facilmente. Pede a Deus. Mas a melhor parte vem agora. Que a dá a todos de graça. Alguém está feliz com isso? Que não tem juros? Não tem juros. Não tem juros. Não preciso de comprar. Não tenho que comprar. Se eu pudesse comprar sabedoria, quem me dera comprar sabedoria? Deus dá de graça, irmãos. Isto está a fazer sentido para alguém? Deus dá sabedoria gratuitamente, de borla. Não é preciso guito, carcanhol, dinheiro. Não é preciso. Ele dá essa sabedoria de graça a uma condição. A quem é? Então a gente só tem que fazer uma coisa. Senhor, eu preciso de sabedoria porque eu não tenho orientado bem a minha vida em relação a algumas coisas, em relação a algumas esferas da minha vida. Então se calhar Deus chamou alguns aqui esta manhã simplesmente para fazer essa oração. Senhor, eu preciso da tua sabedoria.
Não é do meu marido, não é dos meus filhos, não é do meu pai, não é da minha mãe. Eu preciso da tua sabedoria. Porque eu tenho ouvido tantas vozes. Alguém tem ouvido muitas vozes? É vozes de todo lado. Pim, 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 tu devias ser assim, tu devias fazer aquilo. Porquê é que não faz assim? Porquê é que não faz... Espera, faz aquilo. Ei, é tanta voz, espera aí. Vozes. Mute, ali, no botão que o Fernando tem. Mute, parar o som. Deixa-me pedir sabedoria a Deus. Deus que me fez, Deus que me criou. Deus que me conhecia antes de eu estar no ventre da minha mãe. Amém? Então, espera aí, deixa-me eu pedir sabedoria a Ele, porque se calhar Ele vai me dar uma orientação que realmente eu preciso de ouvir. Peçam a Deus que a dá de graça, que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém. Sabe o que é que eu amo essa parte? Porque às vezes a gente já pediu ajuda, ou já pedimos conselho a alguém que nos humilhou. Como é que tu és tão burro, meu? Como é que tu és tão estúpido? Como é que tu tomaste essa decisão? Porquê é que tu fizeste isto? Porquê é que tu disseste aquilo? Tu és mesmo parvo. Como é que tu foste fazer? E o que está aqui a dizer é que Deus não humilha ninguém. Não é bom isso? Saber que aquele que nos pode dar sabedoria verdadeira, se calhar é o único que não nos humilha. Amém? Dá de graça, pede essa sabedoria, Ele dá de graça, e escuta, Ele não te vai humilhar. Ele não te vai fazer sentir um ganda burro como é que tu tomaste essa decisão. Porque se calhar alguns de nós estamos aqui esta manhã a carregar um peso sobre os nossos ombros, sobre coisas erradas que nós fizemos. Sobre coisas erradas que a gente disse. Mas escuta, se tu pedires hoje sabedoria a Deus, Ele dá-te essa sabedoria de graça para aquilo que tu precisares. Ele não te cobra nada. Ele dá-te isso gratuitamente e Ele não te humilha. Ele dá a todos de graça, sem humilhar ninguém. E olha o que vem a seguir. E ser-lhe-á... Uau! Então há uma garantia, há uma promessa nisso. Está a dizer assim, se tu pedires a Deus, Ele dá-te gratuitamente, Ele não te humilha e tu não ficas sem resposta. Vai-te ser... Ele dá. Tu não tens de ficar... Não, será que Deus me vai dar sabedoria? Deus quer dar sabedoria. Deus quer. E a Bíblia promete, se tu pedires a Deus, Ele vai-te dar gratuitamente essa sabedoria. Então, se calhar, alguns estão a perguntar assim, André, depois disto, então eu quero saber, o que é que a Bíblia diz sobre ser sábio? Alguém quer ser sábio, então? A Bíblia também diz isso, porque a Bíblia diz-nos todas as coisas que nós precisamos. Então, num livro amplamente conhecido pela sabedoria, que é o livro de Provérbios, a gente vai ler como é que a Bíblia diz, se a gente quer crescer espiritualmente e viver de uma forma sábia, como é que nós podemos ser sábios? Diz assim, Provérbios 2, versículo 1 a 7, e diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, para aí. Então o que é que eu preciso fazer para ser sábio? Eu preciso de aceitar a palavra de Deus. Vocês não vão acreditar naquilo que eu vou dizer. Está toda a gente sentada. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, igreja. Eu já conheci malta que quis aceitar Jesus sem aceitar a palavra de Deus. A sério, André? A sério, pessoal? Já conheci pessoas, eu quero Jesus, eu quero, mas eu não quero a palavra dele. Vocês sabem o que eu estou a dizer ou não? Não dá para aceitar Jesus sem aceitar a sua... Eu quero Jesus, glória a Deus. Eu também quero Jesus. Todos estamos aqui, provavelmente nós queremos Jesus. Só que então, se tu queres Jesus, a palavra de Deus está a dizer, tu precisas de aceitar a sua... Aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é aquele que me... Então, primeira coisa, se tu queres viver uma vida sábia, toma notas. Estou a ver poucas pessoas a tomar notas. Bora aí, pessoal. Vocês vão precisar disto amanhã, terça-feira, seja quando for. Eu, para ser uma pessoa sábia, a partir da palavra de Deus, se eu quero ser sábio, eu preciso de aceitar a palavra de Deus. Primeiro. Segundo, e guardar no seu coração os meus mandamentos. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar, mas depois preciso fazer uma coisa. Eu preciso de guardar. Tá bom, eu aceito a palavra de Deus, mas quando chega àquela altura, estão a ver em que a carne está a ganhar ao espírito? Estão a ver ou não? A carne começa a ganhar ao espírito e já está 4-1. E a gente já está a ver que está ali naquele ponto de ebulição. Isto vai rebentar. Não vou conseguir controlar a minha boca, não vou conseguir controlar as minhas ações. Eu vou explodir para cima de alguém. Está aí, gente, ou não, igreja? Eu vou explodir, a carne está mesmo a ganhar. Eu não preciso apenas de aceitar a palavra de Deus. Eu preciso de guardá-la no meu... Ser sábio não é apenas aceitar a palavra de Deus. É guardá-la. Porque quando nós a temos guardado no nosso coração, a gente usa quando a gente mais precisa. Que normalmente são nessas alturas de ebulição da nossa vida. Então a gente precisa de aceitar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus
Olha o que o texto diz a seguir, versículo 2. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Versículo 4. Se buscar a sabedoria como a prata. Se buscar, então espera, eu preciso de aceitar, guardá-la no meu coração, e o que é que eu preciso fazer? Eu preciso de buscá-la. E eu preciso de buscá-la mais do que eu busco a prata. Escuta, igreja, nós seríamos sábios se nós começássemos a olhar para a sabedoria como alguma coisa que nós devemos perseguir tão intencionalmente. Se alguns de nós perseguíssemos a sabedoria como nós perseguíssemos o dinheiro, nós éramos as pessoas mais realizadas do mundo. É só isso. Se a gente perseguisse como termos a aceitação de algum familiar nosso, como querermos ter o nosso controle financeiro, se nós buscássemos a sabedoria divina que vem da palavra de Deus, como nós perseguimos as coisas que nós mais amamos nesta vida, a nossa vida estaria tão mais simplificada. Nós estaríamos, é que alguns de nós ainda pensamos, não, para eu estar bem, isto precisa de acontecer. Minha família tem que estar tudo para eu estar bem. E eu quero dizer que em Cristo já estás bem. Porque a palavra de Deus diz isso. Em Cristo nós já estamos. Mas para nós vivermos a partir desse lugar, e já vamos falar sobre crescer na graça, a gente precisa de aprender que nós nunca seremos sábios, primeiro, se não aceitarmos a palavra de Deus, a guardarmos no nosso coração, a buscarmos intencionalmente, e não dá para buscar com 5 minutos por dia a fazer um devocional, não dá. A gente precisa de buscar intencionalmente a palavra de Deus, para que ela revele a sabedoria do Senhor e a aplicação dela às nossas vidas, amém? Porque os mandamentos são os mesmos, a forma como nós os aplicamos depois nas circunstâncias da nossa vida vai ser diferente, certo? Então nós precisamos ter sabedoria para fazer isso. E por último, versículo 5, então você entenderá o temor do Senhor. Que é no final do dia, se nós queremos viver uma vida sábia, nós precisamos de aprender a temer a Deus. Então, se tu fizeres essas 4 coisas que o provérbio está a dizer, aceitar a palavra de Deus, guardá-la no teu coração. Bora, número 3, buscá-la intencionalmente. E por último, se tu temeres a Deus, tu vais viver uma vida sábia. E é essa sabedoria que te vai permitir crescer na tua fé, crescer espiritualmente, para tu estás em julho de 2026, olhar para trás e dizer assim, fogo, havia muitos objetivos que eu queria concretizar na minha vida. Havia muita coisa que eu queria alcançar. Havia muito sítio onde eu queria chegar. Epá, infelizmente, se calhar ainda não cheguei. Infelizmente, se calhar ainda não consigo ter a sustentabilidade financeira que eu queria. Ainda não consigo que a minha família tivesse como eu quisesse. Ainda não consegui meter em prática algum sonho que se calhar até Deus colocou no meu coração. Mas olha, apesar dessas coisas todas, eu tenho crescido na sabedoria. Eu hoje sou uma pessoa mais sábia. E sabem qual é que é a consequência da sabedoria, igreja? É quando nós nos tornamos mais sábios, nós começamos a obedecer a Deus de uma forma diferente. E Deus recebe o nosso amor pela nossa obediência. Deus não recebe o nosso amor só por a gente dizer umas larachas ao domingo de manhã. Está aí alguém? Não. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sonda o nosso coração. Então Deus não quer umas palavrinhas ao domingo de manhã e umas orações durante a semana. Deus não precisa disso. Está aí toda a gente? Nós é que muitas vezes olhamos e nós sabemos que a obediência é o meio pelo qual nós amamos a Deus, mas nós queremos chegar lá pelo nosso esforço. Se eu fizer o meu devocional, Deus vai me amar mais. Deus vai gostar mais de mim. Ai, Senhor, eu fui à igreja. Estás a ver? Já estou salvo agora, fui à igreja. Isto é assim? Não é assim. Só que alguns de nós andamos a viver vidas frustradas. Porquê? Porque nós não temos tido a sabedoria para reconhecer que nós precisamos de obedecer a Deus, não a partir de um lugar de medo, mas de um lugar de amor, igreja. Eu obedeço a Deus porque eu sou amado. E a partir do momento em que eu sei que eu sou amado, eu passo tanto tempo com Deus, eu quero tanto estar com Deus, que isso leva-me a viver uma vida sábia e simplifica a minha vida. Porque eu já não busco mais as coisas que o mundo tem para me oferecer. Eu agora só busco a presença de Jesus e isso é tudo aquilo que eu tenho na minha vida. E tu lembras-te disso. Porque quando tu te converteste, tu sabes que não precisavas de mais nada. Verdade ou mentira? Só que por causa das circunstâncias do mundo, por causa da carga horária que tu tens no teu trabalho, por causa da pressão que tu tens dentro do teu trabalho, por causa do contexto que tu tens na tua família, por causa do contexto que tu tens a nível financeiro, por causa da pressão que tu colocaste em cima de ti mesmo, que nunca ninguém colocou sobre ti, tu perdeste a alegria da salvação. E o Senhor hoje trouxe-te aqui para resgatar isso, tal e qual como o salmista diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação, Deus. Alguém gostava de ser realmente alegre e pleno e viver a vida abundante que Cristo Jesus tem para dar?
Então vamos renovar a alegria da salvação, porque quando nós fomos salvos, nós não precisávamos de mais nada, mas hoje parece que a salvação já não chega, igreja. Escuta, nós estamos salvos em Cristo Jesus pela graça, verdade ou mentira? Então porque é que isso já não nos chega, igreja? Podemos voltar ao início do Evangelho. A graça não é apenas o meio pelo qual nós fomos salvos. A graça é o meio pelo qual nós vivemos a nossa vida, igreja. E quando nós deixamos de viver pela graça, a nossa vida vai ser sempre frustrada. E o que é a graça? Favor imerecido. Ninguém merecia o amor de Deus, igreja, pela porcaria que nós fizemos na nossa vida. Ninguém merecia o amor de Deus, mas ainda assim Ele amou-nos. Então se tu és amado por Deus, porquê é que tu ainda estás fixado no dinheiro? Porquê é que estás tão fixado naquele relacionamento? Porquê é que tu ainda estás preso e vives como um condenado? Aconteça o que acontecer na tua vida, em Cristo Jesus tu estás salvo. Então não interessa se tu vais ser despedido amanhã. Não interessa se alguém da tua família nunca mais te vai voltar a falar. Não interessa se calhar o teu casamento não está ainda no lugar onde tu gostavas que estivesse. Escuta. Essas coisas fazem moça, mas elas já não são o peso final sobre a nossa vida. O peso final sobre a nossa vida é o sangue de Jesus Cristo, igreja. E escutem, isso é suficiente. E se não é suficiente, é porque a gente já se esqueceu do Evangelho, desculpem dizer. E quantos nós estamos aqui esta manhã e que nós já ouvimos o Evangelho e nós sabemos o que é que Jesus fez por nós, mas nós já nos esquecemos do que é o Evangelho. Escutem, nós fomos salvos pela graça de Jesus. E agora nele nós estamos plenos, igreja. Então a palavra de Deus vai dizer em 2 de Pedro 3,18, primeiro, progredir na sabedoria. E nós aprendemos como é que eu posso ser sábio a partir das Escrituras. Segunda coisa, eu preciso de progredir na graça de Deus. E a palavra de Deus vai dizer isso, 2 de Pedro 3,18. Pelo contrário, continuem a progredir na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então olha o que é que a Bíblia está a dizer. Continuem a progredir, ou seja, continuem a dar passos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Eu não sou Eugene Peterson, mas deixem-me fazer uma paráfrase rápida. O que a palavra de Deus está a dizer é, se tu deixas de perseguir Deus, tu vais te perder. Tu podes ter todas as coisas que este mundo tem para te oferecer. No momento em que tu parares de progredir no conhecimento do teu Salvador, tu vais perder a tua vida. Já conheceram alguém que perdeu a sua vida porque, ainda que conhecendo Cristo, progrediu para outras coisas e deixou de progredir no conhecimento de Jesus? E o que a Bíblia nos quer relembrar hoje, 2 de Pedro, é assim, escuta, progredir nas outras coisas. É bom progredir profissionalmente. Alguém quer progredir profissionalmente? É porreiro. Progredir relacionalmente é porreiro. É bom, eu quero progredir relacionalmente, mas o que a Bíblia está a dizer é, não pares de progredir no conhecimento de Jesus. Se tu parares de progredir no conhecimento de Jesus, a tua vida vai começar a afundar, porque a alegria da tua alma nunca vai ser encontrada nessas coisas que tu estás atrás. E sabem qual é que é o mais parvo? É que a gente sabe disso. O mais parvo é que se a gente chegar a alguém lá fora, quando a gente sair aqui da igreja e estivermos ali no centro comercial ou estivermos ali num lugar qualquer ou na praia ou qualquer coisa, a maior parte daquelas pessoas, elas não têm acesso a isso, elas não sabem isso, porque há algo que elas nunca experimentaram. Por isso é que a palavra de Deus diz, por experiência. Elas nunca experimentaram o que é o amor de Deus. Está aqui alguém que já experimentou o amor de Deus? Então, a partir desse lugar, tudo muda, igreja. Só que a gente experimenta o amor de Deus e depois vamos para o mundo outra vez, vamos para a vida outra vez, vamos para o trabalho outra vez, vamos para as nossas circunstâncias. E elas sufocam-nos ao ponto de nós perdermos a alegria da salvação. E se calhar alguns estamos assim, eu sei que Cristo me salvou, André. Eu sei que eu sou salvo pela graça. Mas porquê é que eu não consigo viver isso? Porque nós já deixámos de viver graças a Deus pela salvação. E colocámos outras coisas na pirâmide de importâncias na nossa vida, na pirâmide de prioridades, colocámos outras coisas por cima disso. Se eu tivesse aqui em cima deste barril, a gente dividia isto ao meio e aqui, de um lado, ficava 1 milhão de euros. Oh, pessoal, 1 milhão, hein? Não é 5 euros. Eu estou a dizer 1 milhão. 1 milhão de euros deste lado. E deste lado aqui, sabedoria divina. Para tu viveres o resto da tua vida nesta terra. Para onde é que tu ias? Responde a ti, não tens de responder a mim, nem a ninguém, tens de responder para ti.
e tens de responder a Deus. Pensa aqui, 1 milhão de euros. 1 milhão. Fogo, pastor, 1 milhão. É 1 milhão. 1 milhão aqui e sabedoria divina para tu viveres o resto dos teus dias. O que é que tu escolhias? É porque a resposta a isso vai definir a maneira como nós vamos sair daquela porta daqui a bocado. Porque alguns de nós nunca vamos progredir, porque a gente vem aqui ao domingo, mas a gente nunca vai dar uma roupagem diferente à nossa vida, igreja. E enquanto nós não começarmos a ver as coisas de uma forma diferente e a tomar decisões sábias, a partir da palavra de Deus, há coisas que nunca vão mudar. E eu sei que todos nós temos coisas na nossa vida que a gente diz assim, eu queria efetivamente que algumas coisas mudassem. Mas se tu queres que algumas coisas realmente mudem, se calhar nós temos que começar a tomar direções que nós nunca tomámos, verdade ou mentira? Ou que nós começámos a tomar, mas que, e a todos nós isso já aconteceu. Quem está aqui, eu nunca me perdi. Não mente, irmão, aqui. Todos nós, inevitavelmente, a gente já se perdeu ao longo da vida em algumas áreas. Todos nós já parámos de progredir em alguma fase da nossa vida no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu a todos. Escutem, é humano isso acontecer. O que não é normal é a gente permanecer lá. Então hoje a gente vem aqui a dizer assim, Senhor, perdoa-me, porque eu busquei muitas coisas, como a gente cantou, o mundo busquei. Vocês sabem o que é que essa música está a dizer, não sabem? A aceitação, eu quis encontrar. O dinheiro eu quis ver na minha conta. Arrebentei-me todo porque fui atrás de coisas que não devia. Vocês sabem o que eu estou a dizer? E o Senhor quer nos resgatar dessa vida de miséria. Que é a vida de miséria de quem não tem Cristo está a correr atrás. E dizer, como é que tu tens o Espírito de Deus dentro de ti e tu continuas a viver exatamente da mesma maneira, à procura exatamente das mesmas coisas e até a querer encontrar alegria nesses lugares onde tu sabes que tu não vais encontrar? Porquê é que tu continuas a viver dessa maneira? E escutem, o Senhor não diz isso para humilhar nem condenar ninguém. O Senhor diz isso porque se Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, acham que Ele não quer que a gente viva dessa maneira sábia? Ele deseja isso para cada um de nós. Sabe o que é que eu amo em Jesus? É que Ele não nos vai obrigar a isso. Eu não dou hipótese. Não quer. Irmão, quer continuar com a tua vida arrebentada? Então continua com a vida arrebentada, pronto. Continua a fazer as tuas oraçõezinhas, a achar que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar. Enquanto nós não tivermos uma sabedoria e uma intencionalidade diferente em viver algumas coisas na nossa vida. Não é Deus que tem que fazer mais nada. Deus já fez tudo, igreja. É a gente que tem que começar a viver com uma sabedoria que se calhar nunca ninguém nos ensinou. E eu sei bem o que isso é, porque tive 25 anos numa família que não é crente. Todas estas coisas para mim eram novidade, eu não fazia ideia. Eu não sabia essas coisas. Se vocês me perguntassem há 15 anos atrás, André, o que é sabedoria? Eu dava-vos um conceito que nada tem a ver com aquilo que nós estamos a ver. Então eu quero dizer, escutem, é possível nós vivermos de uma maneira diferente, pelo Espírito de Deus. Só que nós temos que desejar isso do fundo do nosso coração. Leva essa imagem contigo, 1 milhão de euros. E alguns já estão a pensar, fogo, problemas resolvidos, casa comprada. E o marido deixava de trabalhar, ou a mulher deixava de trabalhar, glória a Deus, fogo, era mesmo 1 milhão. Epá, pastor, eu acho que é 1 milhão de euros, eu estou mesmo a atender para ali, pá. Provérbios 2, 4. Se buscarem a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E olha agora o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os... Então, a Bíblia está a dizer que há uma sabedoria, há uma porção, toda a gente pode dizer porção? Já está, pessoal, bora lá. Eu sei que alguns já querem ir almoçar, que já está tipo, André, pessoal, bora lá arrebitar. Bora lá arrebitar. A palavra de Deus está a dizer que há uma sabedoria que está reservada para aqueles que são... Eu queria alcançar aquela sabedoria. Eu queria viver daquela maneira. Só que parece que há coisas em mim que eu não... Escuta. Há uma sabedoria que Deus reserva para aqueles que lhe são obedientes. Para aqueles que são retos. Para aqueles que se mantêm firmes mesmo nas catástrofes da sua vida. Alguém sabe o que eu estou a dizer?
Para aqueles que passam pelas experiências e, ao invés de estagnar, continuam a progredir. Há uma sabedoria que eu tenho reservada para vocês, porque vocês passaram por esses testes, vocês passaram por essas provações, vocês passaram por essas tentações e vocês permaneceram. Então há uma sabedoria que o Senhor tem reservada para aqueles que verdadeiramente o temem. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo, é proteção para os que andam com integridade. Então, igreja, a consequência de quando nós começamos a viver e a crescer espiritualmente pela graça de Deus é que nós encontramos novamente a vida verdadeira em Cristo Jesus. E eu sei que tu sabes, mas não há nada nesta vida que tu vás encontrar que te possa dar esta alegria. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Simples. Afastar tudo aquilo que está à nossa volta, que não tem contribuído para o progresso no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque isso é aquilo que a Bíblia diz que verdadeiramente interessa. Se tu parares de progredir nisso, tudo o resto pode correr bem, tu podes ter 1 milhão de euros, a tua vida pode estar saudável, a tua família pode estar saudável fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Imaginem a vida perfeita. Alguém consegue imaginar a vida perfeita? Alguns estão, André, eu tenho sonhado com ela a vida toda. Imaginem a vida perfeita. Imaginem todo o dinheiro, toda a saúde, tudo aquilo que nós podemos experimentar nesta vida terrena. Nada se compara a Cristo Jesus. E só conseguem entender aquilo que eu estou a dizer, porque aquilo que eu estou a dizer, humanamente falando e mentalmente falando, não faz sentido. Se nós formos lá fora com esta mensagem, a esmagadora maioria das pessoas vai dizer: vocês são burros, eu ficava mesmo com 1 milhão de euros. Tem noção disso, certo? Só consegue entender isto quem o Espírito de Deus abre o coração. E quem experimenta o amor de Deus. Porque quando nós experimentamos o amor de Deus, por isso é que a melhor forma de nós evangelizarmos alguém não é com teologia, a melhor forma de nós evangelizarmos alguém é com testemunho. Está aí alguém? Eu vou explicar porque Deus amou o mundo. Irmão, glória a Deus, decora o versículo, fala o versículo também. Não evangelizes por teologia, ninguém. Evangelizem, nós estamos no discipulado a falar sobre isso. Falámos quarta-feira, vamos falar nesta próxima quarta-feira sobre evangelismo. Não evangelizes com teologia, porque teologia não salva, Jesus salva. Não evangelizes com doutrina, evangeliza com testemunho. Isto foi o que Deus fez na minha vida. Como nós vimos há umas semanas, eu era cego e agora eu estava vazio e agora eu estou. E esse é o meu testemunho. E eu gostava que Deus pudesse fazer a mesma coisa na tua vida. Tu gostavas que Deus fizesse isso na tua vida? Tu gostavas que Deus te enchesse? Eu posso fazer uma oração por ti. Eu vou fazer essa oração em nome de Jesus, que deu a vida por ti. Tu queres te arrepender dos teus pecados, confessar os teus pecados a Ele e entregar-te totalmente a Ele. Não é metade, é totalmente. Totalmente, é totalmente. Ele também não deu metade do corpo para ti. Não deu só a parte de cima, deu o corpo todo, verdade ou mentira? Então não deixe só metade de ti. E alguns de nós, escuta a igreja, para nós crentes que estamos aqui, alguns de nós a gente tem-se entregue por metade e exigido tudo a Deus. Eu não tenho isto das notas, eu não ia pregar especificamente isto. Mas escutem, porque eu acredito que o Espírito do Senhor quer falar isso. Não estejas à espera de receber mais de Deus quando tu lhe dás a tua metade só. E o que o Senhor pede-te esta manhã é: começa a viver com sabedoria. E se tu viveres com sabedoria, tu vais mudar tudo. E vais aprender a viver de uma forma em que é impossível tu me agradares sem essa forma, que é por fé. Porque sem fé é impossível. Então alguns de nós temos tentado viver a vida cristã controlando-a de uma forma tão grande. As nossas finanças, o nosso crescimento, a nossa família. Nós queremos ter a vida tão controlada. Quem é que quer ter a vida controlada? Tudo orientado, vou para a faculdade, vou fazer tudo certinho. Eu conheci tanta gente que tem a vida toda certinha, mas está tão vazia. Tão vazia. Em que eu acredito que aquilo que o Senhor quer fazer esta manhã para nós que estamos aqui é só: filho, por favor, deixa-me eu encher-te do Espírito outra vez. Deixa-me eu te voltar a dar a alegria da salvação. Tu não tens que trabalhar tantas horas. Está aí alguém? Tu não tens que trabalhar tantas horas.
Tu não tens que ser a mulher perfeita. Está aí alguém? Quem é que colocou isso na tua cabeça de tinhas de ser a mulher perfeita? Tu não tens que ser o marido perfeito. Não é ser uma grande vergonha. A gente já falou disso também. Não é isso que eu estou a falar. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Não percebem no contexto em que nós estamos a falar. Quem é que disse que tu tinhas de ser o marido perfeito? Quem é que disse que tu tinhas de ser a avó perfeita e o avô perfeito? Quem é que meteu isso na tua cabeça? O inimigo que te forma a que tu não pudesses crescer na graça. Progridam na graça e no conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que eu posso progredir na graça que é favor imerecido? Se eu tento merecer tudo pelo meu próprio esforço? Eu já não deixo Deus fazer nada. Escutem, há crentes que já não deixam Deus fazer nada. Há crentes, há filhos de Deus que nasceram de novo, que no início deram-lhe realmente tudo. Mas que a vida foi passando e hoje em dia eles são filhos. Eles são filhos. Só que já não vivem como filhos. Vivem presos, condenados, sem alegria nenhuma. Vocês já conheceram crente sem alegria nenhuma? Porquê? Porque ele esqueceu-se da alegria da salvação. Escutem, nós só estamos aqui hoje a respirar neste dia maravilhoso que está lá fora. Porque Deus permite, igreja. E isso já é suficiente. Escuta, tu não precisas de mais nada que tu vais encontrar. Se tu estás ansioso, ainda há alguma coisa, alguma reunião, alguma conversa, alguma decisão que tu precisas tomar. Eu quero dizer isso. Tu não precisas estar ansioso. Tu não precisas estar nervoso. Tu não precisas de sentir que tens que ser perfeito. Tu não precisas estar à espera que aquela pessoa te aceite finalmente. Tu não precisas de nada dessas coisas. Porque em Cristo nós já estamos plenos. Eu vou chamar o grupo de louvor e eu gostava que Deus viesse realmente encher esta sala com a alegria da sua salvação. Pode ser? Alguns querem isso, outros não. Enquanto o grupo de louvor sobe, eu ia pedir para a gente deixar um countdown ali de 5 minutos, Júlio. Consegues deixar? Um countdown de 5 minutos. E durante estes 5 minutos eu gostava que tu falasses com a pessoa que está do teu lado. E gostava que vocês partilhassem, só em grupos de 2, que é o que a gente faz no discipulado, é só 5 minutos e vai estar ali o countdown. Em que áreas da tua vida é que tu precisas de progredir mais? Alguns vão dizer, eu preciso progredir na sabedoria. Eu não tenho sido sábio em algumas coisas. Outros vão dizer, eu preciso progredir na graça. Eu acho que tudo o que eu tenho é pela minha força. Eu tenho que voltar a viver pela graça e a crescer na graça de Deus, que é um favor imerecido. A minha família, favor imerecido. Esta igreja, favor imerecido. Aveiro, estar em Portugal, favor imerecido. Eu não merecia nada destas coisas. Eu tenho a gratidão. Eu tenho que crescer na gratidão. Então, a gente consegue deixar aí, Júlio, o countdown de 5 minutos? Boa. Então, o Júlio vai deixar aí 5 minutos. Não deixe que ninguém fique sozinho. Onde é que tu precisas de progredir mais na tua vida? E depois vamos louvar a Deus.